fora de casa nesta quinta-feira. Ao meu lado, André Kfouri, Vitor Birner, o Léo Bertozzi. Teremos também o Pedro Ivo, diretamente de Salvador, palco do próximo jogo do Brasil. O Brasil joga contra o Uruguai. Tudo bem, Bertozzi? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Joia. Felipe. Boa noite, companheiros. Birner, André, fã de esporte. O resultado em si, a Venezuela está invicta em casa, empatou com a Argentina. A gente já passou da época que era o fim dos tempos do Brasil empatar fora de casa com a Venezuela. Dito isso, a sensação de algo incompleto quando a gente vê a seleção brasileira, ela continua, né? A gente se anima com alguns pedaços de jogo, com alguns trechos em que parece que o Brasil vai encontrar um equilíbrio coletivo, uma força que diga respeito aos jogadores que tem, porque quando você fala num trio com Vinícius, com Rafinha, com Savinho, às costas de um bom centroavante como é o Igor Jesus, você fala, pô, você está falando aqui de 3 jogadores que jogam nos maiores times do mundo, que jogam bem nas maiores competições do mundo e que têm que ser capazes de produzir pela seleção brasileira. Em boa parte do primeiro tempo, me pareceu que o Brasil rendeu ofensivamente como raramente vinha rendendo. Trocas de posições, infiltrações, boas jogadas criadas. O Vini que deixa o Rafinha na cara do gol, o Rafinha acaba perdendo a chance. O Savinho que encontra o Vini para acertar a trave também dentro da grande área. Quando sai o gol de falta do Rafinha, a sensação era de total merecimento, total, né, em relação ao que o Brasil tinha feito. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil sem bola continua com muitos problemas. Às vezes parece 2 times divididos, né, os 4 da frente e o resto. O gol da Venezuela mostra isso com imensa clareza, né? O Brasil afunda e deixa o funil, a entrada da área, deixa a zona de onde sai a maioria dos gols aberta, livre, para o Telasco Segovia aproveitar o toque do Savarino. E depois poderia ter vencido, né? Eu tenho um pênalti desperdiçado pelo Vinícius, mas depois das alterações do segundo tempo, o Brasil ficou menos organizado, menos perigoso. E dessa vez as trocas, que em outros jogos já funcionaram, hoje não surtiram efeito. E o Brasil pareceu ter menos controle do meio-campo, pareceu ter menos capacidade de se impor. E mesmo no finalzinho ali com um jogador a mais, na expulsão já é bem na reta final do jogo, ali antes dos acréscimos, já não dava a impressão de que ia ganhar o jogo. Então é isso. De novo, eu estou com a sensação de algo incompleto em relação à seleção brasileira, depois de alguns momentos do jogo em que parecia que o Brasil estava dando passos à frente, né? André Kfouri, quero te ouvir também. Boa noite. Esse Brasil que empatou com a Venezuela. Boa noite, Felipe, Léo, Vitor, uma ótima noite a todos. É uma atuação pela metade, essa é a sensação que fica, porque não seria um exagero dizer que a seleção brasileira merecia ter ido para o intervalo hoje em Maturim, ganhando por mais de um gol. Sim. O primeiro tempo é compatível, o que se viu em campo seria compatível com uma vitória por 2 gols de vantagem. Acho que mais do que isso seria puxar um pouco, mas pelo menos 2 gols seria algo que encontraria uma relação direta com o jogo. Mas o futebol nem sempre respeita essas coisas, né? Não houve nada de errado no primeiro tempo em relação à atuação da arbitragem, nada disso. E o Brasil só pode reclamar de si mesmo por ter feito apenas um gol e tarde, porque, como disse o Léo, os gols poderiam ter saído mais cedo nessas 2 tramas que ele mencionou, com o Rafinha e principalmente no passe do Savinho para o Vinícius e a finalização do Vinícius na trave. E aí, em menos de 40 segundos, sai o gol da Venezuela num segundo tempo que a seleção brasileira voltou a apresentar problemas. Sem a bola, o Léo mencionou, eu estou de pleno acordo. Na data FIFA anterior, o Brasil ganhou 2 jogos, um deles por larga diferença de gols, mas não chegou a fazer, eu creio, um jogo do nível que fez na maior parte do primeiro tempo hoje. Futebol confiante, postura de favoritos, sabendo quem é o time grande e quem é o time pequeno em campo. A seleção brasileira parecia ter resgatado o seu jeito, a sua personalidade. Mas se a questão logo no primeiro minuto era como a seleção brasileira iria absorver o empate e essa sensação de um resultado, entre aspas, injusto, de novo, injusto no sentido de merecimento, porque o futebol não se preocupa com essas coisas. No minuto 16, teve um bom lançamento, ótimo lançamento do Gerson para o Vinícius, um pênalti que inicialmente o juiz não percebeu, porque parecia meio no limite ali da grande área, mas o VAR, o replay, né, mostrou que estava bem dentro da área. E o Vinícius, infelizmente, perdeu o pênalti. Curioso, né? Contra o Peru, o Rafinha pegou a bola 2 vezes, fez 2 gols na ausência do Vinícius. O Vinícius não estava na última data FIFA. Hoje quem pegou a bola foi o Vinícius e ele bateu muito mal. Facilitou o trabalho do Romo,
que deu até rebote. O Vinícius, com a perna esquerda, tentou fazer o gol no rebote, mas não conseguiu. E aí, assim, aquela coisa, a Venezuela absolutamente satisfeita com o placar. Você começou a perceber as famosas artimanhas para o tempo passar, até o sistema de irrigação do gramado do estádio em Maturim foi acionado com bola rolando no final. E o Brasil ficou com as substituições, embora tivesse num determinado momento 5 atacantes em campo, se tornou um time nem mais ofensivo e nem mais eficiente. Exato. Se tornou um time com mais problemas, com mais defeitos de organização, e a sensação que fica é essa, uma atuação pela metade, um empate que não é bom. O Brasil deveria ter vencido o jogo de hoje para melhorar ainda mais, não só na classificação, mas como nas sensações que gera para as pessoas que gostam da seleção brasileira. Birner, quero te ouvir, mas deixa eu só trazer o Pedro Ivo, que é o nosso homem em órbita. Está em Salvador, olha lá, já posicionado, o próximo jogo do Brasil é em Salvador contra o Uruguai. Pedro, um abraço para você, muito boa noite. Queria também te ouvir sobre essa atuação do Brasil. Felipe, tudo bem? Abração para você, Birner por aí, André, Bertozzi, o fã de esporte com a gente. O Léo toca numa situação que eu acho muito feliz, assim, que você empatar com essa Venezuela, do ponto de vista de análise do que eles são capazes de fazer em casa e do que o Brasil ainda não é capaz de fazer, você poderia até enxergar como algo que é possível. Você olha para o que era uma programação da seleção, uma seleção que sai muito questionada daquela data FIFA de setembro e projeta ter pelo menos 4 pontos em outubro, 4 pontos em novembro agora, para fechar bem o ano, 8 pontos, e você pensar que já conquistou 6 em outubro, já conquistou 1 agora, 7, faltaria um empate, você pode até achar que é normal. Só que quando você olha com um pouco mais de lupa, tenta olhar para o trabalho, tenta olhar um pouco mais para frente, é uma sensação que falta algo, falta se aproximar para tirar a nota 9, tirar a nota 10, falta oscilar menos, falta dominar a partida, falta se impor, falta ter personalidade para entender o que fazer na hora de uma cobrança de pênalti. E aí não é culpar o Vini, é culpar essa insegurança de que tem um cara que ali de finalização, que bateu o pênalti em outro jogo, que está muito bem, que vive uma fase individual muito boa, tem outro tentando se afirmar na seleção, vinha de um bom primeiro tempo, e aí foi aquela coisa, dá a bola para cá, dá a bola para lá, já é uma situação de, sabe, interrogação ali na cobrança. Falta muita coisa para a gente virar e falar, tá tudo bem o empate. Não tá tudo bem o empate quando você olha para algo maior. Acho que essa é a sensação que fica. Uma seleção que sempre que parece que vai engatar a quarta e a quinta para acelerar, ela volta para a terceira marcha, ela volta a apresentar problemas. Você quer ficar com uma boa sensação do primeiro tempo do ponto de vista ofensivo, mas logo no início do segundo, você lembra que no primeiro tempo já tinha problema defensivo. Então, a seleção está sempre travada para deslanchar e falar, ó, agora temos uma evolução no trabalho. E aí, então, vai chegar aqui, em Salvador, para o jogo de terça-feira contra o Uruguai, com peso além do que deveria. Bem, boa noite. Tudo bem, Mota? Boa noite a você, Pedro, Léo, André, são as fãs do esporte. Boa noite. Eu concordo com tudo que foi dito e eu acho tudo normal. No atual momento da seleção e com tudo que a CBF fez de errado até a chegada do Dorival e com as dificuldades que o técnico tem enfrentado na construção de um jogo coletivo mais consistente. Eu tenho 2 maneiras de olhar a seleção, mais assim, diretas. Uma, eu olho o potencial individual dos jogadores e o que esses caras conseguem produzir nos seus clubes e digo, a seleção está muito abaixo. Até porque há um encaixe de características inteligente quando você idealiza a equipe e o esquema de jogo utilizados. Eu olho o que a seleção brasileira produzia no começo da era Dorival e no fim da era Diniz, e olho o que ela produz até agora, eu falo, ela melhorou bastante, mas já está muito abaixo do potencial. As coisas se juntam. E aí tem a crueldade que é a vida de seleções que ainda não estão prontas. Se você olha o que a seleção produzia e o que ela faz, você nota que há uma evolução. O Léo falava, o André falou sobre a produção com bola. O time consegue construir. A gente viu a seleção por muitos jogos sem conseguir construir absolutamente nada. Mas tem problemas de recomposição defensiva, de deixar espaçamento entre as linhas quando é atacada, não é uma seleção segura. Se o Dorival ficasse com esse grupo de atletas 1 mês, 2 meses seguidos, isso provavelmente se resolveria. E teria uma outra seleção. Será, Birner? Acho que sim. Ele, na Copa América, por exemplo, ele passou bastante tempo com um grupo de jogadores eu acho que e não resolveu. Ele começou a achar a seleção. Ele procurou, e eu acho que as idas e vindas de jogadores e a fase dos jogadores, eu acho que não é uma desculpa,
mas aqueles campos estreitos da Copa América e tudo que ficou... É um fator. Tudo aquilo entrou em campo e atrapalhou a preparação da seleção. Eu não sei se a seleção vai chegar forte na Copa do Mundo, mas eu sei que a eliminatória para o Brasil só serve para construir uma equipe que vai definir sua vida em, no máximo, 7 jogos. Porque, no final das contas, tudo que a gente vai pensar de uma seleção se resolve na Copa do Mundo. Se ela foi muito bem até a Copa e fez um jogo ruim, acabou. Nada prestou. Se ela foi muito mal até a Copa e fez 3 jogos bons na Copa do Mundo, quartas ou semifinais como a de 2002, é tudo excelente, tudo perfeito. Porque no final das contas é isso que resume-se. E no final das contas também, o ponto ajuda o Brasil a se classificar, ou seja, não dá para ficar satisfeito com a atuação da seleção, mas é o que tem para hoje. Esperar mais do que isso, acho que é muito mais do que isso. Um pouco mais sempre dá para esperar, muito mais do que isso. Acho que não entender exatamente o que estágio a seleção está na sua preparação no momento. O Birner comentou essa coisa do Dorival estar encontrando, quando o Bertozzi trouxe a Copa América aqui para a mesa. Vocês acham que o time do primeiro tempo, que acho que é um consenso que foi um bom primeiro tempo, mas também não dá para desalinhar o primeiro com o do segundo como se fosse não acho que é um time, diferentes. tá? Quando eu falo isso, eu acho que é uma ideia de jogo que os jogadores vão entender. Mas eu falo de time. É esse o time? O Dorival ou ainda não? Está muito distante do Dorival imaginar o que é o Brasil ideal, no sentido de escalação e de disposição dos jogadores. Eu acho que é muito difícil para o treinador na posição dele, nas oportunidades que ele tem para trabalhar e colocar o time em competição, no final é a mesma coisa, né? Quantas sessões de treino, né? A quantidade de contato, digamos assim, para um técnico montar uma equipe no calendário internacional é uma coisa cada vez menos funcional. E você produzir se torna um problema. E quando você começa, né, ou por falta de convicção, ou porque você tem muita gente para convocar e, eventualmente, você pode oferecer olhares diferentes para o seu adversário, você atrapalha o seu próprio trabalho. Você vai ser também cobrado por isso. A gente tem ouvido que a Confederação Brasileira de Futebol hoje não é um ambiente em que as pessoas trabalham com tranquilidade. Isso vale para os corredores, para as salas, para os gabinetes, para a sala de coletiva, para o ambiente que diz respeito apenas ao futebol, com o técnico Dorival Júnior no comando hoje. Então, se na data FIFA do mês passado dizia-se que se o Brasil não ganhasse os 2 jogos, haveria mexida na comissão técnica, não é porque o Brasil melhorou a sua posição na classificação que agora, não importa o que acontecer, o trabalho está seguro, o treinador é o Dorival, ele vai até a Copa do Mundo, todos sabem lá dentro que não é assim. E aí, se o Dorival começar a mexer aqui, mexer ali, embora ele tenha gente para fazer isso, eu acho que ele automaticamente corre o risco de tornar a própria vida mais difícil. Porque, assim, o que é achar o time? É o time que vai estrear na Copa do Mundo daqui a pouco mais de 1 ano e meio? Ou é o time que vai jogar o próximo jogo? Porque eu tenho o próximo jogo. Então, porque a minha sensação é essa. O Dorival não pode se dar ao luxo de pensar 2 jogos para frente. Sim. Nesse momento, a visão do Dorival é: eu preciso sobreviver. Eu preciso garantir, não que eu vou estar em 2026, eu preciso garantir que eu vou estar em março. O Brasil, em março, pega a Colômbia e a Argentina. Os 3 próximos jogos do Brasil são Uruguai, Colômbia e Argentina. Né? São jogos pesados os 3. Uruguai, vamos ver como vem. O Uruguai não vem bem desde a Copa América, né? Caiu muito, tem questões de ambiente também, né? Que tem as suas próprias questões. Mas esse é um jogo perigoso. Né? O jogo é em Salvador, é um lugar onde as pessoas costumam ser mais calorosas com a seleção brasileira, quando vai bem. Lembra a Copa América de 89, como o Brasil foi tratado, por exemplo, em Salvador. Então, assim, o Brasil precisa jogar bem para que a reação da torcida seja boa e para que o tratamento seja bom. Então, assim, de novo, o próximo jogo é mais um teste. O Dorival está passando por um teste atrás do outro. Sim. E não está assim, é como a história do aluno que chega numa prova ali no segundo bimestre e já fala, tranquilo, agora eu vou levando aqui, tirando 6, 7, que eu passo de ano. Não, a sensação é de que a próxima prova é sempre aquela prova que você precisa tirar uma nota boa para não chegar enforcado no final do ano. É a minha sensação, pelo menos. E aí, Birner? Ô, Léo. E aí, fala, Pedro.
Não, eu acho que esse ponto da prova é interessante, porque quando o Birner fala, e ele defende há muito tempo, até mantendo uma coerência, essa situação de que o que importa é campanha na Copa do Mundo, e eu concordo, no final das contas, vão dizer se o Dorival deu certo ou não pela Copa, fizeram isso com o Tite, né? Não adiantou de nada o bom trabalho e a boa jornada nas eliminatórias, porque tem gente que acha que o Tite não valeu de nada pelas eliminações em Copa. E isso tudo seria um mundo ideal, de tranquilidade, essa tranquilidade que o André cita muito bem, que não existe, essa estabilidade que não existe. Então, olhar para algo como o estágio do trabalho é esse e o que interessa é chegar lá na Copa bem, me soa um pouco utópico aqui nesse ambiente atual de seleção brasileira. Por isso que eu volto lá naquela minha primeira fala, de que carrega um pouquinho de peso para o jogo de terça-feira aqui em Salvador. Por isso, porque é o jogo a jogo. A todo momento, a impressão que se dá é que o Dorival está sob avaliação, sob constante avaliação. Foi assim que Fernando Diniz caiu no ano passado. 6 jogos antes das eliminatórias era um projeto de um ano. 6 jogos depois, quando não tinha resultado, não valia de mais nada, porque perdeu para a Argentina em casa no Maracanã e a pressão era muito grande. Então, o que me impede de pensar que uma derrota, talvez não apresentando o primeiro tempo que apresentou hoje, na próxima terça, aqui em Salvador, na Fonte Nova, né, contra o Uruguai, não vai deixar o Dorival instável. Então, ele precisa, talvez, apresentar um pouco mais do que simplesmente um projeto olhando para a Copa de 2026. E aí, quando a gente olha para o jogo, aí talvez essa evolução ela seja mais lenta, talvez pelo demora do treinamento, talvez pelo pouco tempo de treinamento, talvez pelo como seja montado um calendário de data FIFA para as seleções, mas ele sabe como a banda toca por aqui. E o segundo tempo de hoje balança um pouco mais o barco que não balançava desde setembro. Outubro foi um pouco mais tranquilo, o primeiro tempo de hoje pareceu ser um pouco mais tranquilo. O gol no início do segundo tempo balança esse barco e acho que os jogadores entenderam esse ambiente, porque o tempo passa, a Venezuela demora, o Brasil tenta corrigir com as substituições, o Brasil fica ansioso, o Brasil fica nervoso, o final do jogo é tenso. Por isso, essa seleção entende que não é um projeto exatamente de montagem de time para a Copa do Mundo. É um projeto de pouca convicção e resultado a qualquer custo, um jogo atrás do outro. Não quer dizer que o trabalho do Dorival não tem alguns equívocos ao longo desse curto período na seleção. É óbvio que tem. É óbvio que talvez se tivesse tomado algumas decisões, alguma coisa diferente, nesse período, talvez a seleção estivesse no estágio melhor. Mas eu não acho que ela estaria bem resolvida. Não estou falando pronta, bem resolvida. Outra coisa, você olha os nomes dos jogadores, Vini Júnior, Rafinha, Savinho, Gerson, e um monte de jogadores de alto nível que o Brasil tem, você imagina um futebol. Mas quem imagina, friamente, que o Brasil vai jogar bem o próximo jogo, e o outro, 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 e vai ter alguns lapsos ruins. Isso é totalmente fora da realidade. Ninguém imagina. Tanto que a boa produção no primeiro tempo hoje, com o Brasil se impondo e tal, gera surpresa. Sim. Gerou, né? Gerou surpresa. Né? Talvez o rescaldo de alguma coisa boa da rodada anterior. Isso. Você vê a seleção brasileira, assim, aí você começa a pensar o que pode ter gerado... eu não diria essa nova postura, mas esse Brasil mais forte em campo, mentalmente também e tal. A tranquilidade das vitórias no mês de outubro. E aí era como se você pudesse começar de novo, né? Ok, a pressão diminui um pouco, mas não é assim. Porque você leva um gol com 40 segundos no segundo tempo e acho que os defeitos, eles ficam maiores. Por quê? André, o Léo, a gente fez o UFC hoje à tarde, ele falou uma coisa. Na seleção argentina, ele usou o seguinte, eu guardei bem, os jogadores pagariam a passagem para jogar na seleção. Não porque amam a Argentina e tal, não estou dizendo que não amem. Porque eles jogam numa seleção que, depois de muito sofrimento, ganhou a Copa América, ganhou a Copa do Mundo, gostam de jogar com o Messi. Hoje, então, né? hoje, já foi o contrário. Né? E o Brasil também já foi o contrário. A impressão que dá é que, para a Argentina, o futebol acabou. Acabou. Aquela coisa de, não, a pressão é sempre no dia seguinte, quando você ganha, você no dia seguinte tem que provar de novo. Não. A seleção argentina está no tour da taça da Copa do Mundo desde o dia em que ela ganhou a Copa. E ela joga mal várias vezes e ganha mesmo assim. Pois é, porque... assim, se a Argentina faz... Esse jogo que o Brasil fez hoje, a Argentina fez com a Venezuela no mês passado. Isso. Pior até. Pior. A Argentina contra a Venezuela jogou pior do que o Brasil hoje, empatou... E tá tudo ótimo. E o mundo o paninho do torcedor da Argentina, ele tá pronto para ser passado a qualquer momento. E quando o Vini Júnior vai cobrar um pênalti, isso entra em campo.
Não, basta ver que isso justifica a perda do basta pênalti. ver a tranquilidade. Ele bateu mal, Quando ponto. o Rafinha vai finalizar na área sem o goleiro, só com o marcador na frente, isso entra em campo. Mas isso aí é interessante, né? Porque a gente comentou na data FIFA passada desse jogo com o Peru, com o Rafinha fazendo 2 gols de pênalti. Na hora que as penalidades foram marcadas, ele pegou a bola e não teve conversa. Não teve nem aquela coisa assim que hoje é tão Ele, comum. o Rafinha. O Rafinha. Rafinha. Que é tão comum no futebol, né? O jogador que pega o pênalti. Era algo decidido, hein, André? Então. Só para complementar, com aquele grupo, ele é o batedor, como seria hoje, inclusive. O Vini não é exatamente esse cara de protagonismo. Só para te passar esse dado, ele não é esse cara de protagonismo. A comissão técnica entende que o Vini, inclusive, sofre, entre aspas, um pouco, com a ansiedade de querer ser esse protagonista. Então me assusta quando o Vini pega a bola, porque o Vini não é esse protagonista de seleção de pegar a bola e falar sou eu e acabou. Aqui ainda tem um passinho para trás em relação ao cenário que a gente sempre acaba caindo na comparação de Real Madrid. Só para passar. Claro, perfeito. E o futebol ele é imprevisível, então às vezes um jogador, ele mostra, né, no seu semblante que ele está confiante para bater um pênalti e perde. Às vezes ele mostra, ou é a nossa impressão, e vai perder, e o cara faz um golaço. Não dá para você fazer essa leitura com precisão. Sim. Mas o Rafinha pegou 2 vezes a bola. Assim, o segundo pênalti é mais complicado. O goleiro já te conhece, você já bateu a primeira vez e tal. Não, ele pegou o primeiro, fez o gol, pegou a segunda bola, fez o gol. De novo, claro, o Vinícius não estava em campo. Mas é salutar para a seleção brasileira que, com a ausência de uns, a presença de outros, existam jogadores como o Rafinha, que está em ótima fase no seu clube, fez um gol de falta hoje. Ele é o melhor jogador da Dorival até agora. Também acho. Então, eu não estou dizendo, os 2 pontos que o Brasil deixou em Maturim são culpa do Vinícius que perdeu o pênalti. Não, mas talvez o Rafinha fosse a pessoa mais apropriada para bater esse penal. Pênalti acontece com jogadores muito maiores na história. Vamos lembrar que esse ano o Vinícius tem batido no Real Madrid, à frente do Mbappé. Né? Aliás, o Vinícius tem sido um protagonista do ataque do Real Madrid, mesmo Claríssimo. com a chegada do Mbappé. Claríssimo. Né? Isso é muito claro. E ele não vinha errando no Real Madrid. Bateu na Champions League contra o Milan outro dia. O primeiro pênalti que ele perde pela seleção. O segundo pênalti cobrado, o primeiro perdido. Ele tinha perdido lá. Mas isolando o pênalti, como foi a atuação dele? Porque aquele lance que o Rafinha perdeu, a jogada é dele. Eu acho que como boa parte do time, foi muito boa no primeiro tempo e no segundo, embora mais apagada, a jogada do pênalti que ele perde é também dele. E uma bola, bom lançamento do Gerson e tal, mas poucos jogadores chegariam na frente do goleiro e sofreriam o pênalti como ele sofreu. Mas vai existir sempre uma lupa em cima do Vinícius na seleção brasileira, porque estamos falando de um astro do Real Madrid, do cara que a gente está aqui discutindo que deveria ter vencido a bola de ouro. Sim. E eu não acho que seja nenhuma incoerência você falar que justamente isso faz com que a gente sempre espere mais do Vinícius na seleção brasileira. Acho que é natural. O que você achou, Pedro, do Vini hoje? Achei o Vini bem no primeiro tempo. Achei o Vini uma grande notícia do primeiro tempo. Aliás, a ideia de jogo, dentro da evolução que a gente espera, pegando o que foi feito na última data FIFA, que foi administrado, que foi repetido, tentado de ser replicado para essa data FIFA, me agrada muito o primeiro tempo com bola. Acho que o primeiro tempo sem bola a gente pode discutir depois, principalmente a participação de Gerson e Bruno, no que diz respeito ao que ficava por trás deles ali, entre eles e a defesa, como teve espaço ali, mas com bola me agradou. E me agradou muito pelo que eu vi do Vini, porque a gente vai falar muito da fase do Rafinha, mas o Vini deixou de ser simplesmente o pontinha, como muita gente chega, né? E diz, colado na lateral, esperando a bola por ali para tentar 1 contra 1. Não. O Vini cai para dentro para interagir com o Abner. O Vini se aproxima para interagir com o Rafinha. Do outro lado, você tem por ali o Savinho tentando interagir com o Wanderson, quando subia mais menos, mas por ali também o Gerson chegando para tentar apoiar. O Rafinha chegando para apoiar de um lado, apoiar do outro. E esse Vini, especificamente para falar dele, do jogador que acaba sendo, tem toda essa expectativa, o Vini muito bem. O Vini cai por dentro muitas vezes para entender como é que é essa interação, seja com o Rafinha, seja com o Abner, e ataca espaço, se movimenta, pisa na área em alguns momentos. Então, essas associações que não deu para ser notado na última data FIFA por questões óbvias, porque o Vini não estava por ali, mas o Rodrigo não conseguiu fazer, por exemplo, achei uma boa notícia do primeiro tempo. Dentro de um sistema de evolução, pouco a pouco, devagar, é início de trabalho, o Dorival não tem nenhum ano na seleção, é interessante ver como é que ele repete com uma outra peça de uma data FIFA para outra, com pouquíssimo tempo para treinar. O Dorival teve um treino em Belém.
para colocar esse time que entrou em campo hoje. Então, essas interações do primeiro tempo funcionaram muito pelo Rafinha e muito pelo Vini também, muito pelo Igor Jesus também. Vai ter gente que achou que isso foi substituído, não fez gol, não foi bem, mas o tanto que o Igor arrastava em defesa e abria campo para o Vinícius atacar foi muito interessante. O tanto que a seleção conseguiu entender que a movimentação constante ia confundir a defesa adversária e abrir campo para o Vinícius atacar também foi interessante. Então, o Vini soube se movimentar e soube atacar esse espaço. Claro que vai ficar ali a marca do pênalti, que não entrou, a discussão se o Rafinha tinha que ter dado a bola, se tinha que ter uma orientação do Dorival, tudo isso a gente vai entender depois, até com a fala do Dorival e talvez do próprio Vini. Mas o que ele tentou fazer para um jogador que teve um treino com esse grupo, que não jogou com esse grupo na data FIFA de outubro, para mim foi interessante, sim. Vocês estão falando muito de um nome que a gente tem dados aqui para apresentar, números que colocaremos na tela para vocês. É ele, Rafinha. Vamos lá, protagonista, número de Rafinha nos últimos 5 jogos pela seleção brasileira. Fez 4 gols, lidera o time nesse período, finalizações 13, também é líder no quesito, finalizações certas 7, também líder, e agora 2 estatísticas em que ele é o segundo. Chances criadas, 6, dribles certos, 6, este Rafinha. Prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha é um oferecimento. Quando a bola rola, a diversão começa. Aposta Ganha. Vem pro play. Então, fale, Birner. Ele é o melhor jogador da era Dorival. Eu vi e o André concordou contigo. Jogando por dentro com liberdade para encostar à direita, lado esquerdo, assim, para tentar fazer as associações. O que eu fico pensando na construção é porque eu tenho absoluta certeza que, mesmo se não estiver no ápice da forma física e técnica, quando o Neymar estiver à disposição, ele volta. E como titular? Sim, e provavelmente para jogar nessa função do Rafinha. Né? O que vai gerar uma certa discussão, obviamente não técnica, porque o Neymar, jogando 80% do que pode, é gênio. Mesmo que não resolva os jogos como as pessoas querem que resolva, mas é muito acima da média, e o Rafinha não é. O Rafinha é um jogador muito bom, mas não é um craque, longe disso. Você mexe na seleção, você joga o Rafinha para a direita, onde você tem uma concorrência em nível muito alto do Savinho com o Luiz Henrique. E Estevão, que hoje a gente jogou 3 minutos. Uma outra coisa, eu imagino, quando o Pedro voltar, ele vai ser o titular da seleção, se voltar bem. Acho que até pela característica ele casa muito, muito. Ele casa muito com o que faz o Dorival, ele tem uma frieza dentro da área. Ele na área, ele é mais jogador para mim que o Igor Jesus. Acho que o Igor Jesus, mesmo que o Pedro saia da área, faz algumas coisas melhor do que o Pedro, né? Quando a gente fala de conexão com os jogadores que podem vir de trás, ou seja, cada um oferece coisas diferentes. Mas eu desconfio que pelo jeito que o Brasil joga, o Dorival ainda sente falta de alguém na área ali que ache melhor o posicionamento para finalizar e ter a frieza para isso. O que você faz com o que está sendo aproveitado agora e funcionando? Porque o Rafinha está funcionando. Tá. O Rafinha está funcionando. O Rafinha é um jogador que, na era Dorival, até hoje, eu não sei como vai ser da próxima partida diante, até hoje, é um jogador de que a gente não tem que cobrar nada mais. É gol de pênalti, é gol de falta, ele tem um certo protagonismo, ele participa que nem um maluco da marcação, ele pode jogar em mais de uma posição, né? Ele é mais protagonista na seleção do que os jogadores que o cercam dos lados do campo, né? Que são protagonistas em seus clubes, né? O Savinho ainda não tanto, foi no Girona, o Vini Júnior não precisa nem falar. O que se faz dali? O que se aproveita é o posicionamento, é tentar achar o entrosamento dos jogadores do lado de campo, porque, repito, até que ponto, quando o campo diz esse cara tem que jogar, esse cara vai jogar quando você tem uma sombra que nem essa? Primeiro, assim, eu acho que a gente ainda falar de um retorno do Neymar... Tem muitas condicionais, Tem né? muitas condicionais. Você acha que conseguir me dar 10 jogos seguidos e ele não vai ser convocado? Esse já é o primeiro ponto. Ele precisa ter... Qual foi a última vez que o Neymar inventou 10 jogos seguidos? Né? Então, assim, eu por enquanto prefiro... Você nem trabalha com as Prefiro não trabalhar com o Neymar hipotético. Aliás, desculpa, não fazia sentido se discutir a presença dele na seleção antes dele voltar a jogar futebol pelo clube dele. Não importa qual é o clube, onde é o campeonato. Tanto que ele voltou e, infelizmente, se machucou de novo. Falou que o Neymar era só no que vem, quando eu fui perguntado. Né? Agora, enfim, o Neymar de fato é só no que vem, até no clube.
né? Porque ele tá de novo machucado. Mas, assim, acho que até mesmo pro Rafinha como 10, você tem que pensar em diferentes adaptações. Por quê? O Barcelona é um time extremamente compacto. Por quê? Porque a última linha do Barcelona joga na linha do meio de campo, praticamente. Então, naturalmente, os outros dois meio-campistas do Barcelona, né, que hoje são o Marc Casador e o Pedri, jogam também mais próximos. Então, você não tem nunca essa sensação de um time partido em dois, como você tem, às vezes, com essa seleção brasileira. Como foi muito evidente, por exemplo, no lance do gol de empate. Total. Então, assim, a sensação de que o Rafinha não faz parte exatamente do meio-campo, porque ele está muito distante dos outros dois, eu ainda acho que é um problema para essa formação. Seria com o Neymar também, tá? Mas eu acho que é uma coisa que a gente vê menos no Barcelona em função da capacidade de ser um time que vai te jogar em 20, 30 metros, porque é um time treinado, e claro que clube e seleção são diferentes, mas eu não vejo o Brasil funcionando como o Barcelona. Então, mesmo a adaptação para ele jogar como 10 em seleção brasileira, exige algum trabalho que eu não sei se o dia a dia escasso da seleção brasileira vai tornar ideal, entendeu? Eu quero te ouvir também, André, Pedro, para a gente aí matar essa história do Rafinha e até trazendo um personagem que é o Paquetá, hoje no banco, se essa consolidação do Rafinha ali mais centralizado, jogando por dentro, se é realmente uma casinha para trás no Paquetá, né? Eu tenho só uma dúvida, não sei o que o André pensa. Quando eu olho os jogadores do Brasil e penso na maneira como eles jogam no clube, eu acho que tem um ponto que a gente pode questionar bastante sobre o trabalho do Dorival. Apesar de eu entender o que o Dorival quer quando ele é técnico da seleção brasileira e imagina como ele terá que enfrentar a maior parte dos seus adversários. Se o Brasil tem que lutar tanto para ter a bola e o controle do meio de campo, ou se essa não é uma seleção que deveria trabalhar muito mais sem bola para roubar a bola e ser mais aguda? Pois é, hoje houve 2 ou 3 desarmes no campo de ataque, gerando boas oportunidades. Mas talvez isso se explique pela fragilidade da Venezuela ou pelo ímpeto da Venezuela de iniciar o jogo com o Brasil querendo encarar, né, jogando em casa, estádio impulsionando o time. Aí você percebe, depois de alguns minutos, que a coisa não é bem assim e volta a fazer aquilo que normalmente você deveria fazer, que é se defender, tentar sair. No segundo tempo a coisa foi diferente, claro, mas o Rafinha, ele naturalmente se comporta como um jogador de referência técnica. É claro que não dá para a gente equiparar o Rafinha ao Neymar do ponto de vista técnico, carreira, influência, nome. Eu acho que tem um que está começando a sua vida fora do Brasil. O Neymar já está, ao que tudo indica, pensando em voltar para o Santos. Então, são estágios completamente diferentes também. Não acho que o Rafinha vai ter o tipo de carreira que o Neymar teve em termos de protagonismo global. Isso não significa que eu estou criticando o Rafinha, né? Com aquilo que o Rafinha tem como jogador, a quantidade de futebol que tem dentro dele, ele está fazendo uma carreira muito boa. Pode até conquistar mais que o Neymar, claro, pelo time que ele está e pela perspectiva. Eu chamo a atenção de novo para a compostura que ele apresenta, sendo quase que um novato na seleção também, porque as coisas estão começando. Não começando nos primeiros jogos, esteve em Copa do Mundo. Sim, não é uma, né? A seleção para ele não é uma novidade, mas a carreira é exato. 2 anos, pô. Claro. Me chama a atenção a naturalidade com que ele se apresenta. Também. E foi assim, né? Acho que isso é uma tradução da confiança que ele sente hoje, sendo essa peça de referência num clube que parece ter reencontrado a sua maneira de jogar, com um treinador que chegou e recuperou alguns valores de jogo que o Barcelona teve nos seus melhores momentos, e o time de fato funciona muito e gosta muito de ter o Rafinha com o papel de jogador influente e decisivo. Ele faz isso na seleção, ou melhor, ele quer fazer isso na seleção, mas eu acho que quando o Neymar estiver apto para voltar, ele tem um lugar, a convocação dele é automática, óbvia, evidente, e o treinador, que hoje é o Dorival, vai precisar encaixar essas peças todas. Deixa eu fazer o seguinte, eu falei que a ascensão do Rafinha como titular, jogando dessa forma, contém aí o Paquetá. Você acha que, pelo que a gente está vendo, o Paquetá está fora ou não? Agora a briga dele por uma posição virou com outro jogador, por exemplo, o Gerson ou o próprio Bruno Guimarães. Pedro? Não, o Paquetá foi barrado pela fase do Gerson, porque no segundo jogo da data FIFA de outubro, o Paquetá está suspenso e entra o Gerson.
Acho eu que ali o Dorival acelera uma mudança que ele já vinha pensando. O Paquetá não vem bem há algum tempo na seleção. O Dorival, inclusive, na coletiva de véspera de jogo, quarta-feira, lá em Belém, antes do jogo contra a Venezuela, ele fala, estamos ainda tentando recuperar, tentando buscar o melhor do Paquetá. Ou seja, abertamente ele fala que o Paquetá não vem no bom momento. O que influencia nessa situação do Paquetá é o Gerson. A ascensão do Gerson foi bem no jogo contra o Peru, foi mantido. O Paquetá, ele é barrado, porque com o Paquetá à disposição, ele é sacado e a opção passa a ser o Gerson. Eu acho que a situação do Rafinha não tem a ver com a saída do Paquetá. O que tem a ver é que num desenho de Copa América, ele tinha um desenho específico de meio campo, com Paquetá e Bruno em funções alternadas, né? Tinha uma base com 2 e um homem mais à frente. Não funciona. Depois ele coloca o André um pouco mais fixo no início do trabalho pós-Copa América, com Paquetá e Bruno um pouco mais à frente. Não funciona novamente. Depois deixa o Paquetá como homem de criação. Não funciona. Depois puxa o Paquetá para volta o Paquetá para a base do meio de campo. Também não funciona. Entra o Gerson por ali e funciona. O Paquetá sai para a entrada do Gerson, não para a entrada do Rafinha, a meu ver. O Rafinha entra numa nova dinâmica, na volta dele, ele não jogou em setembro, quando ele volta em outubro, o Dorival esboça uma linha de 4 que começa a apresentar algum resultado, mantém essa linha de 4 para essa data FIFA de novembro e tem resultado no primeiro tempo de hoje com a movimentação ofensiva, troca de posição, o Gerson chegando para se aproximar de um lado, o Rafinha chegando para se aproximar dos dois lados, seja com o Vini por um lado, seja com o Savinho do outro. Então, o Rafinha é um outro papo, é mais para frente. Passa até pelo que o Léo falou. Você não consegue nem ver exatamente uma unidade de meio de campo. Eles estão um pouco mais afastados, falta compactação. O Gerson, um pouco mais recuado, fazendo a base de meio com o Bruno, é quem vai tirando o espaço do Paquetá. A ascensão do Gerson e a má fase com bola do Paquetá na seleção. Estou de acordo, até porque durante um tempo a ideia de quem vai cobrir essa lacuna do 10, né? O Paquetá era visto como esse jogador. Sim. Mas não é que o desempenho do Paquetá caiu na seleção brasileira, o desempenho do Paquetá caiu como um todo, lógico. Ligado ou não à questão da investigação, né? Que certamente é uma coisa que psicologicamente não faz nada bem para o jogador de futebol, sabendo que é uma acusação tão grave que coloca até o futuro da sua carreira em risco. Mas a gente vendo os jogos do próprio West Ham na Premier League, também não tem visto o melhor Paquetá. Num time que está com um novo treinador, que também não está se encontrando, que tem elenco para jogar muito mais. Então, assim, não adianta também... A gente só acha que o cara que vai estar bem no clube vai estar bem na seleção brasileira, mas é muito difícil o cara que não está bem no clube chegar na seleção, tirando um caso excepcional como o Rames Rodrigues na Colômbia, que nem joga no clube, na seleção, tudo acontece a seu favor. Mas fora isso, é muito difícil um jogador que não está bem no seu clube e, de repente, estalar o dedo e a coisa funcionar para ele. Então, assim, o momento do Paquetá não é bom no geral. E acho que a perda de espaço da seleção brasileira dele tem a ver com isso. E, de fato, o Gerson tem ido bem. Hoje, belo chute de fora da área no primeiro tempo, poderia ter feito gol ali. A jogada do gol, hoje não tem por que o Gerson sair, de fato. O Brasil precisa muito... eu acho que isso vai mudar a seleção de patamar quando achar, já que o Brasil joga com uma dupla de volantes consistente. Porque esse é um grande dilema desde o começo do trabalho do Dorival. Sim. Laterais e volantes. Porque zagueiros você consegue formar com o que o Brasil tem. Eu acho que a linha de 3 que joga na frente da dupla de volantes, você também tem várias opções e ela vai acabar em algum momento andando. Se os volantes, porque hoje em dia o volante é o meia sem a bola, com a bola que constrói, chega à frente para finalizar, dá o passe porque os atacantes estão marcados, faz triangulações, ele tem um papel muito importante. E são jogadores que, se bem posicionados, com times entrosados, conseguem definir bem com qual bloco a equipe vai marcar, né? Se vai com um bloco mais alto, médio, baixo, protegem os zagueiros. E o Brasil tem enfrentado, apesar de ter bons volantes, quando a gente olha o futebol que eles jogam no clube, um problema seríssimo com a dupla. O Dorival já trocou, já usou várias duplas diferentes, já começou com dupla diferente de jogo para jogo. O Gerson parece ser uma saída promissora, a gente tem que esperar. O parceiro dele ainda está bem complicado achar, não tenho ideia de quem será. Queria te ouvir, André, trazendo o Birner, aquela hora falou de Neymar, falou do Pedro, que são situações distantes. Sim. Queria trazer o Rodrigo, que o Rodrigo não está e muito provavelmente vai chegar antes. Se hoje estivesse disponível, o que mudaria essa seleção com o Rodrigo no sentido de escalação? Quem dança? Ele próprio ou alguém que estava aí? Eu não acho que ele dançaria, não. Acho que ele teria muita chance de continuar jogando, porque o Rodrigo é um jogador que faz diferentes papéis, tem sua experiência já, né? Sua amostra de jogos pela seleção, e é um cara acostumado, desde que ele apareceu no Santos, a se meter no lance anormal, no gol que decide. O Rodrigo é um jogador diferente dos outros.
É uma pena ele estar machucado, evidentemente, mas na minha cabeça, assim, é claro, não posso pensar como técnico da seleção, mas a minha impressão é que se ele tivesse disponível, ele teria começado o jogo hoje. Eu acho que não. Pedro, vamos ouvir o Pedro, porque, Pedro, você que acompanha a seleção, tem também a questão, tem a tática e tem o ambiente. Claro, de você perceber a hierarquia dentro, né, de contextos e tal. Rodrigo presente, o que mudaria hoje? Eu não estou nem falando de bola, porque isso, mas de escalação e de hierarquia nesse setor do ataque. Dor de cabeça para o Dorival. Seria um problema que o Dorival talvez não quisesse ter. Há uma dificuldade clara de sacar o Vinícius, por mais que a comissão ache que o Vinícius não consegue ser o protagonista na seleção, que é no Real Madrid. Há uma dificuldade. O Rodrigo, inclusive, quando não está bem, é sacado muito rápido. O Vinícius, quando não está bem, ele não é sacado tão rápido. Verdade. Há uma crença de que o Vinícius em campo pode fazer algo a mais que o Rodrigo talvez não faça. Então, eu não tenho essa certeza, não. Eu acho que haveria menos pudor em sacar o Rodrigo do time titular para esse jogo do que sacar o Vinícius. Então, pelo histórico dessa comissão com esse grupo, quando teve que fazer uma escolha, o Vinícius não está bem, o Rodrigo está bem, é o Rodrigo que sai. O Vinícius não está bem, eu vou tentar deixar o Vinícius porque ele pode fazer alguma coisa. Há sempre uma expectativa que o Vinícius pode fazer. Com o Rodrigo, ele saca. E o Rodrigo, a gente fala do Rafinha, eu estou de acordo, talvez seja do grande nome, agora principalmente com esse brilho recente da era Dorival, mas o Rodrigo, durante muitos momentos, ele foi o cara de mais criação. Ele foi o cara que resolveu o Dorival de um lado, foi o cara que resolveu o Dorival por dentro, foi o cara que resolveu o Dorival como falso 9, resolveu abrindo por uma ponta, mas há pouca paciência que talvez não haja com outros jogadores. Então, eu acho que seria um problema grande para o Dorival, mas ele teria menos pudor em tirar o Rodrigo do que sacar o Vini e colocar o Vini no banco nesse retorno dele à seleção agora em novembro. Eu acho que o Rodrigo é um dos melhores jogadores que o Brasil tem quando a gente olha o elenco. Porém, eu não acredito que o Dorival colocaria hoje por dentro, tirando o Rafinha, e nem pelo lado... Tirando o Vinícius. Né? Aí teria que ir para o lado direito, que é onde ele jogou várias vezes no Madrid, mas é o lugar onde ele fica mais desconfortável. O Rodrigo fez uma reflexão recentemente de que essa polivalência joga contra ele. Ele tem razão. Até quando teve aquela polêmica, né, do nome do trio, que sempre se falou do trio, Bellingham, Mbappé e Vinícius, e não se falava no R, né, de Rodrigo. E, de fato, quando você pensa no cara que pode jogar em várias, você sempre pensa no cara que pode não ser a primeira opção para nenhuma dessas possibilidades que ele tem. Sim. E considerando o poder de decisão que ele tem e o histórico de decisão que ele tem, como lembrou o André, isso acaba soando muito injusto, né? Quando a gente pensa, e o Pedro toca nesse ponto, que a gente cogitaria o Rodrigo não jogar, é louco isso, porque ele é um jogador, sem dúvida, com histórico e com capacidade para ser um titular até indiscutível na seleção brasileira. Tecnicamente, ele é melhor que o Rafinha e ele é o cara dessa linha de 3 que tem capacidade de exercer mais funções em campo. Eu não queria deixar passar o batido um tema que o Birner trouxe, que é a história do companheiro. Assim, o Gerson está aparecendo e o companheiro Bruno Guimarães hoje, eu citei o Paquetá, não necessariamente ele, tem o Uruguai pela frente, o Brasil, num jogo que provavelmente vai exigir mais, contra o Uruguai. Quem é que está na frente? É realmente hoje uma grande questão, na opinião de... Começa aí, André, essa coisa da dupla de volantes, o Gerson parece que está ali conquistando um espaço. O Pedro explicou bem, cronologicamente, como a coisa aconteceu. O Gerson é um dos poucos jogadores que quebram um pouco esse perfil de meio-campista que hoje serve a seleção brasileira. Tem vários jogadores que se enquadram, todos eles são diferentes, são distintos, como são distintas todas as pessoas. E, obviamente, jogadores de futebol também. Mas o conjunto de habilidades é muito semelhante, a forma como atuam é muito semelhante. A seleção brasileira hoje tem no meio de campo jogadores que têm menos pausa do que há algum tempo. Em relação a fazer o time jogar, eles são ótimos, não é por outro motivo que estão onde estão. A maioria deles atua na Premier League, onde a bola passa pelo meio de campo da maioria dos times, mais do que fica ali em termos de tratamento, elaboração. O André quebra um pouco isso, o Gerson quebra também. Mas os companheiros, os possíveis companheiros desse jogador, assumindo que o Dorival está convencido que o meio de campo precisa ter alguém que recebe, que olha, que para um pouco, que entende quando é para acelerar e quando não é, a oferta para o jogador que atua com essa peça é a mesma. Em termos de característica, muda pouco. Pedro? Eu não consigo te afirmar que o Dorival vai fazer a mudança que eu imagino que ele faria. Ele precisa pensar em proteção. O Dorival teve bons momentos
contra 3 seleções frágeis, em tese. A Venezuela é até menos frágil que as outras. O Chile é frágil, o Peru é frágil, a Venezuela é menos frágil, mas ainda é frágil. Ele vai cruzar com o Paraguai agora. Nesses 3 jogos ele teve problema, quando ele teve que recompor, quando ele teve que marcar Não, estou falando do Chile, do Peru e da Venezuela hoje. Nesses 3 jogos ele teve problema quando ele teve que marcar. Hoje, no primeiro tempo, foi um bom primeiro tempo, ele teve problema sem bola. A proteção atrás, nas costas, de Gerson Bruno falhou. A compactação, como essa linha sobe, como essa linha se protege e como não se marca bem pelos lados, falhou. Contra o Uruguai, você vai ter um adversário com mais capacidade e mais dinâmicas para te ferir. Então não adianta só você olhar para a dinâmica do Gerson com bola chegando, sabe, do Savinho com o Rafinha, com o Vini, com o Igor. Então acho que ele vai precisar alterar alguma coisa dessa dinâmica. Ou então ele já tem algo pensado para Bruno segurando um pouco mais e Gerson segurando um pouco mais, mas eu não acho que seja exatamente. Ele tem um cara que entregou muito bem quando precisou proteger e marcar nesse grupo, que foi o André. A ver como vai estar para o jogo de terça-feira. Mas acho que ele pode pensar em algo diferente de proteção, que a proteção não vem sendo tão bem feita, Felipe. Porque você já não tem, de fato, a dupla mais combativa, né? Gerson e Bruno Guimarães te dá um bônus com bola, mas um ônus sem ela. Qual seria outra opção? Andreas Pereira? Você vai ficar talvez ainda mais vulnerável, né? Então, você necessariamente, para pensar em mudança, você teria que pensar no André. Mas eu acho que não vale a pena. Eu acho que é mais tentar arrumar a dupla, tentar posicionar melhor, tentar organizar melhor os comportamentos sem bola, as reações pós-perda, principalmente, que acho que esse foi o problema. O gol da Venezuela é um problema. A reação do pós-perda ali. Não precisava afundar, né? E o que aconteceu foi que a seleção brasileira afundou e o time rachou e o gol saiu com o jogador livre. Na entrada da área para finalizar. Então, esse tipo de situação, ainda mais no começo do segundo tempo, onde você tem que estar com a concentração lá em cima, você acabou de dar a saída, você não tem por que dar desorganizado, né? E foi o que aconteceu ali. Então, acho que você tem mais a ver com comportamentos do que com o nome de jogador. A gente está citando esse período do Brasil, 3 jogos, o Pedro acabou de falar, Chile, Peru e Venezuela, para emendar o que hoje tem de mais difícil no continente, que é Uruguai, Colômbia e Argentina. O Brasil, nesse último mês e meio, ganhou um pouquinho de confiança para permitir a gente imaginar confrontos melhores contra esses 3 times ou não? O Brasil está atrás dos 3. Eu acho que o Uruguai também caiu. O Brasil ganhou pontuação na classificação que, obviamente, melhoraram a posição, que era uma coisa indecente, né? A posição que a seleção brasileira estava antes da data FIFA anterior, em outubro. Então, os 6 pontos somados na data FIFA passada com o ponto de hoje deixam a seleção brasileira num lugar que não é o que se quer, mas não é o fim do mundo. Não acho que tenha ganhado essa confiança toda e gerado uma sensação melhor ou uma perspectiva de melhora para o futuro, porque foi muito irregular. O jogo de hoje foi pela metade, as 2 vitórias anteriores foram contra os 2 piores adversários das eliminatórias. É uma coisa meio protocolar. Você fazer uma diferença larga de gols no Peru acaba sendo para a seleção brasileira visto como uma lição de casa mesmo, nada mais do que isso. Contra o Chile não foi bem. Contra o Chile foi uma vitória conseguida, né? Embora tenha sido fora de casa e de virada, foi uma vitória conseguida no final, num lance individual mais do que qualquer outra coisa. Então eu não acho que tenha sido um capital ganho de confiança e principalmente de impressão geral, seja para a opinião pública, para nós aqui e até para os jogadores da seleção. Então, assim, ainda tem muita pressão, ainda é um trabalho que não decola. Eu acho que não teria como decolar mesmo, diante de todos os problemas mencionados aqui. O Tite deu um aviso prévio de quase 1 ano para a CBF, em relação ao momento em que ele sairia da posição. Sim. E as decisões tomadas desde então levam a crer que o comando da CBF, a gestão da CBF, soube na véspera da saída do Tite que ele não ia ficar. E foi surpreendida por isso. Sobre os jogos contra a Argentina e Colômbia, a gente vai entender depois do jogo contra o Uruguai. Quando o jogador sai da data FIFA e volta para o seu clube, lá no avião e tal, como você acha que os jogadores voltavam antes da última data FIFA? Péssimos. Depois da última, um pouco melhores. Se o desempenho e os resultados forem como o de hoje, eu acho que eles vão voltar pesados para os seus clubes e voltam assim para a seleção brasileira para os jogos contra a Colômbia e a Argentina. Se você fizer um baita jogo contra o Uruguai, golear, quem sabe aí eles podem voltar diferentes. Deixa eu jogar para o Pedro, para encerrar com o Pedro. Vai daí, Pedro.
Não, estou plenamente de acordo com o Birner. Nessa loucura de condicionamento de uma CBF que não dá segurança a ninguém, não tem plano para nada, o último retrato do segundo jogo da data FIFA é sempre o que vale. Goleou o Peru, saiu todo mundo leve de Brasília. Empatou, não jogou bem, não venceu o Uruguai, vai todo mundo novamente sair pesado e carregar um peso ali até março. Agora, jogou bem, venceu um rival tradicional, um campeão do mundo, festa da torcida, aí você vai se permitir chegar um pouco mais tranquilo para Colômbia e Argentina em março. Abraço, Pedro. O mesmo desejo ao fã do esporte, a você, André. Um abraço, até a próxima. Saúde e paz a todos e a todas. Eu fiz a pausa para dar a despedida tradicional do Birner. Tchau, Bertozzi. É um prazer. O Sport Center está chegando para trazer informações da seleção. falar de seleção brasileira do seu hoje em dia. clube. Hã? É difícil. Assistir? Falar de seleção brasileira hoje em dia é difícil. Não. Foi tudo bem, passamos. Abraço, pessoal. Boa noite. Sport Center chegando. Tchau, tchau.